Olá pessoal, eu sou o Fernando Rocha, esse é o nosso Saúde e Bem-Estar e o programa está começando agora e está muito bom. A gente vai falar sobre dois assuntos importantíssimos para a gente ajudar outras pessoas e também para se ajudar, porque nós vamos falar da importância da doação de sangue e vamos falar da importância dos cuidados na hora de usar o colírio, ou seja, está muito bom o programa que está começando agora. Então vamos lá, vamos começar o nosso programa de hoje dando uma informação importante. Uma única doação de sangue que você faz pode salvar até 4 vidas. A gente está falando desse ato que é capaz de fazer com que pessoas com doenças crônicas graves vivam por mais tempo e com mais qualidade de vida. Estamos falando de pessoas acidentadas que precisam de um sangue de uma forma muito rápida e você pode fazer essa diferença. Mas para isso é preciso tomar iniciativa, a gente tem que fazer essa doação e a gente vai conversar agora com a médica hematologista e hemoterapeuta, que é coordenadora do Hemocentro de Belo Horizonte, Fundação Hemominas, um orgulho para todos nós mineiros. É a Priscila Cesarino Rodrigues. Bem-vinda, Priscila. Tudo bem? Obrigada, Fernando, pelo convite, tudo ótimo. De volta aqui, né? De volta aqui, exatamente. Você teve aqui, foi um papo maravilhoso, você e o Thiago, que é o nosso assessor de captação. Hoje o Thiago me abandonou, vim sozinha. Coragem! Mas estamos aí. Bacana. Doação de sangue é uma causa importante sempre. Claro, claro. E na época, eu não sei que época do ano foi, nosso programa já tem mais de um ano, né? E a gente estava falando da sazonalidade, que às vezes tem época que é mais difícil. É sempre difícil, mas tem época que é mais difícil que outra. Tem época que é pior. Agora a gente está entrando aí, né, no outono, tudo bem que ele ainda não chegou, né? Oficialmente era para ter chegado, não chegou. No calendário chegou, né? Sim. Mas a gente está entrando no outono, inverno, é uma época que há uma queda das doações de sangue. E os motivos para isso são, em primeiro lugar, as doenças respiratórias, mas em segundo lugar, a própria iniciativa das pessoas. As pessoas meio que se recolhem no frio e aí não se lembram muito bem de que, né, a gente deve fazer uma boa ação para o próximo, né? Então é sempre importante a gente dar uma reforçada. É sempre difícil, porque no verão falar nesse calor não dá para movimentar, não, né? Então, a gente sempre tem um motivo para não ir, né? Sempre tem. Mas no inverno isso piora um pouquinho. Piora. Sim. Vésperas de grandes feriados também é sempre um problema, talvez até por causa de acidentes. Sim, na verdade, nós temos os alertas, então, perto de grandes feriados, a gente intensifica, às vezes, as campanhas para lembrar as pessoas, porque sempre que você tem algum evento que tem algum deslocamento maior e os feriados servem para isso, infelizmente acontecem mais acidentes. Então, às vezes, você tem que atender as pessoas, né, politraumatizadas com sangue de uma forma rápida, dentro do protocolo ali de atendimento. Então, por isso, a gente precisa ter uns estoques um pouco mais robustos aí em vésperas de grandes feriados, grandes eventos, igual nós já tivemos, né? Copa do Mundo, Olimpíada, e mesmo grandes eventos da cidade, né? O Carnaval aqui agora é um grande evento. Virou uma coisa... assim, mega, né? Então a gente tem que se preparar antes desses eventos, ficar com os estoques um pouco mais robustos para poder atender melhor a população. E é isso que eu falei na abertura, uma doação de sangue pode salvar até 4 pessoas? Sim, exatamente, porque a pessoa doa o que a gente chama de sangue total e esse sangue é fracionado, ele passa por uma série de processos físicos, onde a gente vai retirar o concentrado de hemácias, que é o sangue propriamente dito, né? As plaquetas, o plasma e o cri precipitado. Então, isso tudo não vai para uma pessoa só. Então, a gente pode ajudar realmente até 4 vidas, porque a gente vai produzir 4 produtos diferentes a partir daquela bolsa ali. Que bacana, tá vendo? Quando a gente doa sangue, a gente não está doando só o sangue, e sim também componentes do sangue. Sim, os componentes do sangue. Então, isso é bem significativo, assim. Cada um deles tem uma validade diferente, então por isso que a gente tem as campanhas, vamos dizer assim, bastante frequentes, porque, por exemplo, as plaquetas, que é o componente que a gente diz assim, que são o mais sensível, né? O mais lábil, ela dura 5 dias. Então, plaqueta, você tem que ter um estoque ali constante, doações constantes, para você não ter uma queda dos seus estoques de plaquetas. E as plaquetas, quem
precisa, principalmente, são aqueles pacientes que estão em quimioterapia e os transplantados. Então, é um componente, assim, rico, é meio ouro líquido, assim. É rico, é difícil e dura pouquinho. O sangue, propriamente dito, o concentrado de hemácias, ele dura entre 35 e 42 dias, dependendo do processamento que a gente dá dele. Então, se você doa hoje, até o mês que vem, esse sangue ainda pode estar disponibilizado para a doação. Já o plasma e o crio precipitado, como eles podem ser congelados, a validade é de 1 ano. Então, já é mais tempo. Mas quem precisa também tem, vamos dizer assim, necessidades específicas. Então, a gente está sempre trabalhando muito em cima da doação de sangue por conta das plaquetas e do concentrado de hemácias, que são os que duram menos e que a gente precisa com certa frequência para atender não só aqueles pacientes que precisam cronicamente do produto, como um acidentado, alguém que vai fazer uma cirurgia que tem um sangramento maior que precisa ali numa emergência. Em qualquer hospital? Em qualquer hospital. Agora, a gente também pode doar, eu já doei sangue, por exemplo, lá no Hospital Vera Cruz. Sim. Isso tudo faz parte da Hemominas? Todos os bancos são interligados? Não. A Hemominas, ela é uma fundação, né, do Estado responsável pela política do sangue no Estado de Minas Gerais e atende 90% dos hospitais do Estado. Alguns hospitais têm, vamos dizer assim, bancos de sangue próprios. Às vezes é uma iniciativa do hospital de ter aqui o banco de sangue próprio e eles mesmos fazem a gestão dali. Então, 10% dos bancos de sangue do Estado, eles não são ligados à Hemominas, mas somos todos ligados via Hemorrede Nacional. Então, se acontece alguma catástrofe, um problema qualquer, nós todos somos contingência uns dos outros, entendeu? Por conta da nossa ligação nacional. Sim, e é essa ligação, até mesmo nacional, que faz com que todo mundo que precise do sangue tenha. Sim, exatamente. Não vai faltar, quer dizer, eu estou dizendo, falta, a gente precisa doar, mas existe uma estrutura para que a vida seja privilegiada. Sim, exatamente. Então, existe uma hemorrede nacional e nós somos uns, vamos dizer assim, retaguarda dos outros, não só na produção do sangue, no atendimento à pessoa que está precisando de transfusão, como às vezes no processamento do sangue ou na realização de algum exame. Então, por exemplo, o Rio de Janeiro, né, tem a própria política de sangue deles lá, o Hemorrio, que é o Hemocentro Estadual. Se tem um problema no Hemorrio, por exemplo, no processamento dos exames, esses exames vêm para Minas e nós do Hemominas fazemos. E da mesma forma, se tiver alguma coisa aqui catastrófica no nosso parque de laboratorial... Já aconteceu alguma situação assim? Não aconteceu, graças a Deus, não aconteceu nada grave, mas há muitos anos atrás a gente teve um problema em uma das nossas máquinas de um exame que chama NAT, que é o exame dos ácidos nucleicos, para a gente identificar se não existe alguma contaminação por hepatite B ou HIV no sangue. Então, assim, por 24 horas, a nossa máquina estaria em manutenção. E a gente não pode deixar esse sangue esperando pós-processamento. A gente tem que liberar os resultados do NAT, das sorologias, do que for. Então, o material foi para o Rio. Nós já fomos backup do Rio também umas 2 ou 3 vezes. Quando teve algum problema, que vem, os tubos vêm de avião, a gente faz o exame, envia os resultados para lá, para eles poderem dar continuidade. Outra questão importante que também está envolvida na doação de sangue é você também se candidatar para ser um doador de medula, Sim, né? Sim, exatamente. Você falou até bem, porque a doação de medula, você se candidata. Caso no banco de medula identifiquem que você é compatível com alguém no Brasil ou no mundo, aí sim você será convocado para realizar o restante dos exames que forem necessários e fazer a coleta do produto. A situação tem melhorado bastante, mas invariavelmente, né, não levando tão ao pé da letra, mas os médicos hematologistas falam que achar uma doação compatível é achar uma agulha no palheiro. Sim, em termos de medula é achar uma agulha no palheiro, mas a gente já achou muitas agulhas no palheiro, inclusive havendo doações internacionais, tanto de lá para cá, pessoas, por exemplo, na Alemanha, no Japão, quando acha a agulha, que vem a medula para cá, porque o palheiro é o mundo, o palheiro é o mundo, não é Minas Gerais, né? O palheiro isso é muito bacana, né? É muito bacana e é uma rede que funciona muito bem. Nós também somos todos interligados, né, pelo o Banco Nacional de Medula e assim é um prazer imenso quando a gente encontra alguém,
né? E pode convocar e a doação acontece, é muito legal. Maravilhoso. A gente tem aqui uma informação dos tipos sanguíneos e do volume que cada tipo, eu com meu tipo sanguíneo, pela determinação do tipo, tem um volume de sangue que eu vou doar? Não, até o volume nem tanto, porque o volume é mais ou menos igual para todo mundo, é mais ou menos o mesmo. Tanto é que a gente tem limitação, por exemplo, das pessoas menores do que 50 quilos, porque a gente tira aproximadamente uns 400 ml. Então, quem é menor de 50 quilos, isso pode ter uma repercussão, ter uma queda de pressão. Então, porque às vezes a pessoa fala, não, mas eu tenho 48 quilos lá, então não tem jeito, tem que ser maiorzinho para poder doar. A gente tira em torno dos 400 ml na doação, né, durante a doação. Agora, com relação a essa reposição do sangue doado, o organismo, um dia depois, 24 horas depois, esse sangue já está refeito? Sim, esse sangue já está refeito, do ponto de vista, tanto, vamos dizer assim, do líquido, né, quanto dos componentes mesmo. A medula trabalha sem parar. Sim. Então, assim, a gente retira e já é reposto rapidamente, não tem grandes prejuízos para quem doa, não, graças a Deus. Doutora Priscila, tem uma coisa que é muito importante, você estava dizendo, né, tem que ter 50 quilos, sim, no mínimo. No mínimo. E qual é a idade máxima para doação de sangue? Se você nunca doou, 60 anos. Se você já doou, você pode doar até os 69 anos. Desde que você não esteja usando nenhuma medicação, não tenha nenhum problema de saúde, aí você pode doar até os 69 anos. Essa rigidez nos processos, né? Rigidez processual, sim. Ela é seguida muito à risca, né? Muito à risca. Tipo, a gente resfriado, segue. Tem um questionário íntimo ali que a pessoa conta com a veracidade da conversa. Da informação. Parceiros sexuais, Parceiros sexuais e questão de doenças, de viagens. O questionário ele é muito rigoroso. Pela legislação, ele tem que ser muito rigoroso. Porque, vamos dizer assim, para você doar sangue, a gente tem que dar uma margem até estatística de segurança para quem vai receber. Para quem vai doar, dependendo do que está acontecendo, e também para quem vai receber. Então, qualquer exposição que você possa ter tido e que possa levar a algum risco, você fica inapto ali, temporário ou definitivamente, a depender do que for. Então, por exemplo, uma gripe. Não, mas foi um resfriadinho. Mas às vezes foi um resfriadinho para você que tem boas condições de saúde, mas nada impede que a gente tenha uma circulação de vírus e quem vai receber aquele sangue eventualmente possa se prejudicar com isso, né? Até porque quem recebe sangue está num momento de fragilidade. Então, por isso a gente tem esse rigor todo. Mesmo com todo o aparato para trabalhar esse sangue, para descobrir problemas, né? Mesmo com todo o aparato. Porque, vamos dizer assim, é como se fossem margens de segurança. A gente tem uma margem de segurança do questionário, depois tem uma margem de segurança dos exames que a gente faz e ainda temos a margem de segurança vamos dizer assim, do controle. Os exames são muito sensíveis e depois do controle de qualidade do tempo que vai usar aquele sangue. Então, assim, se o sangue vence hoje à meia-noite e 1... Quanto tempo dura ele o sangue? não é mais transfundido. A depender de como a gente fez a coleta da bolsa, de 35 a 42 dias o concentrado de hemácias. Então, por exemplo, se ele vence hoje meia-noite e 1, ele não pode mais ser transfundido. E ele vai ser descartado? Vai ser descartado. É descartado como lixo hospitalar? Ele é descartado como lixo hospitalar, mas é um lixo hospitalar incinerado. Tem todo um tratamento, inclusive para ele a gente não ter um problema de contaminação de água. Dá. Mas graças a Deus, por toda a técnica, por todo o esforço que a gente tem, e o esforço também de quem nos contrata, né, os nossos clientes, a gente faz o máximo possível para poder usar essas bolsas o tanto que for possível. Então, sobrar é difícil. Sobrar é difícil. Então, esse descarte é algo não é tão comum, né? Não, ele não é tão comum. Não é um descarte tão volumoso, digamos assim. Agora, Priscila, tem alguns problemas detectados nessa triagem aí do exame de sangue que o doador é comunicado. Você tem um problema. Sim, exatamente. Quais são as doenças? Sífilis, HIV? Sífilis, HIV, as hepatites, doença de Chagas, que é comum no nosso meio. Muitas vezes as pessoas não sabem ainda, né, que estão em boas condições de saúde, não sabem que tiveram contato. Então, às vezes, vem que a gente chama de sorologia positiva. Então, essas pessoas são contatadas e são encaminhadas para a rede de saúde, para o acompanhamento e, eventualmente, até um tratamento.
Deve levar um susto, né? Muito susto. Então, a gente convoca. Quando a gente convoca, a gente não fala por que a gente convocou. Então, se você for lá doar e você for convocado, pode ser por vários motivos, mas a gente não te avisa porque às vezes você vai Mas pirar. quais os outros motivos, Então, se não for para pirar mesmo? Não, mas às vezes você tem algumas alterações no seu exame de sangue que vão te impedir de doar por algum tempo. Aí eu preciso saber. Ou que vão te sinalizar que você precisa saber. Sim. Eu lembro que da última vez que você esteve aqui, a gente comentou sobre um ponto de sensibilidade com relação a essa triagem, Sim. com relação aos homossexuais, Isso. que se declaram homossexuais Sim. na hora de doar e eram impedidos de doar. Eram impedidos de Foi doar. feito um movimento para que isso, de fato, fosse reconsiderado. Como é que estamos atualmente? Não, depois que nós viemos aqui, né, a gente já veio com a situação mudada e permanece assim. Hoje, não existe mais, que era um preconceito, não existe mais a questão do preconceito da sua orientação sexual. O que agora é visto, que, vamos dizer assim, que é o que a gente tem que se preocupar, é com o número de parceiros. Então, se você está numa relação heteroafetiva ou homoafetiva, isso não importa mais. O que importa é o seu número de parceiros, porque isso pode te expor de uma forma maior ou menor ao HIV e às hepatites. Qual é o número recomendado? Na verdade, a pessoa, vamos dizer assim, é um cartão de fidelidade. Assim. A pessoa tem que ter tido, pelo menos durante 6 meses, o mesmo parceiro. Então, num período menor de 6 meses, você teve mais de um parceiro, você está inapto temporariamente. Sim. Entendeu? Sim. Então, esse é um padrão mundial? Esse é um padrão mundial. E isso veio mudando ao longo do tempo. Era mais rígido na época que, vamos dizer assim, a gente tinha menos exames para a questão do HIV, por exemplo, e mesmo das hepatites, que as hepatites ainda são um problema, embora o HIV tenha um apelo maior em termos de mídia. As hepatites, hepatite B, hepatite C são complexas. Hepatite B a gente ainda tem vacina, mas hepatite C a gente não tem. É uma doença muito silenciosa e que pode levar a cirrose. E as formas de contaminação são as mesmas do HIV, né? Então, forma sexual, por uso de materiais indevidamente, agulhas contaminadas, essa coisa toda. Então, o rigor vem muito disso. Mas havia um rigor com viés de preconceito com a questão das relações homoafetivas. E isso mudou. E isso é muito bom. Sim, essa foi uma conquista, bom, né? Essa foi uma conquista. Uma conquista. É um paradoxo, porque esse cuidado, ele existe, ele é necessário, ele é fundamental, porque isso aumenta até o trabalho que vai ser feito com a identificação da qualidade do sangue, né? Dá mais trabalho, enfim. O trabalho, na verdade, Fernando, é o mesmo. A grande pegada é que todos os exames que a gente tem, embora eles sejam muito sensíveis, muito bons, têm uma acurácia muito boa, ainda existe aquilo que a gente chama de janela imunológica. Então, existe lá o 5%, o 1% de que o vírus ou o anticorpo ele não é detectado. Então, aí, porque todo mundo vai passar, todos os produtos vão passar pelos mesmos exames. Mas a gente tem que ter uma garantia de que 100% do que passar não vai estar contaminado, porque pode ter alguma coisa, apesar dos exames terem melhorado muito. Sim. Da gente ter reduzido essa chance da janela aí para cerca de 2, 3 dias, coisa que antes era de meses. Sim. Mas então a gente tem que ser rigoroso nesse sentido por conta disso. Durante a Covid deve ter sido um período muito complicado também, né? O Covid ele teve várias etapas, mas todas foram muito complicadas. A pessoa ia sair de casa para doar sangue, Exatamente. Né? Então, assim, a gente teve uma queda do número de doadores, primeiro pelo medo. Depois, quando nós conseguimos nos organizar e garantir para a pessoa que doar era seguro, a gente tinha as pessoas que tinham um receio de... tem alguma coisa respiratória, um quadro respiratório qualquer, estou contaminado ou não estou contaminado. Então, doei hoje, amanhã começo com uma febre, tossi, ligo e falo, olha, tô assim, aí a gente tem que quarentenar o sangue, tem que descartar. Quarentenar ou descartar? Às vezes quarentenar, às vezes descartar, dependia de como que era o andamento. E não se sabia muito bem. Se sabia muito bem. Inclusive, bem no início, não se tinha ideia de que... Aliás, tinha-se a ideia de que o Covid podia se transmitir pelo sangue também. Depois viu-se que isso é muito, muito pouco. Mas é claro que não dava para ter o aproveitamento do sangue ali da forma como poderia. Nós até
Fortuitamente, durante a pandemia, a Hemominas começou com um novo tratamento do sangue, na verdade só das plaquetas, mas isso é bem importante, que é o que a gente chama de inativação de patógenos, que é uma técnica da gente inativar qualquer partícula viral que tenha nas plaquetas, porque as plaquetas, é o que eu falei com você, né, no início, elas têm validade de apenas 5 dias. Então, com essa inativação de patógenos, qualquer partícula viral que tem ali, ela é eliminada. E aí, a gente conseguiu instalar esse exame. No Covid, a gente já falou assim, nossa, que bom, porque alguma coisa que passar, já não passa, morre ali. E foi justamente na época do Covid, logo depois veio, né, vários casos de monkeypox também, né, a varíola. A varíola que ficou todo mundo super preocupado, e essa pode transmitir pelo sangue também. Então, assim, essa é uma segurança a mais que a gente dá. A Fundação Hemominas é o único hemocentro público do país que faz a inativação de patógenos. E a gente está fazendo em mais ou menos 60% das plaquetas que a gente produz com vistas a fazer em 100%. Então, assim, aumentou demais a segurança, mas é um estresse. Assim, é claro que não é o objetivo, mas doar sangue é também você, uma certeza de que você tem saúde sanguínea. Sim, né? Sim. Se saúde, porque vamos doador dizer assim, frequente. O sarrafo é muito alto para você. Saúde, é saúde. Então é saúde, é saúde. Não é saúde hematológica, não, é saúde mesmo. Então, se você é um doador recorrente, pode se orgulhar, você tem saúde, porque estão analisando muito bem o seu sangue. Eu estava falando desse paradoxo, eu acho que a gente até comentou isso no auge da Covid, eu em casa lá, perto ali da região da Paulista, ouvindo o Hemocentro de São Paulo passando muita dificuldade, e saí lá, eu e minha mulher fomos lá para Rebouças para doar sangue. E acho que várias pessoas tiveram a mesma ideia, porque estava lotado, uma sala fechada. E aí foi ficando aquele pavor. Gente, não dá para ficar aqui todo mundo de máscara, triagem para lá, vem para cá. Eu e muitas outras pessoas desistimos. Não, foi um período muito difícil, muito difícil. Não tinha uma estrutura ali para receber as pessoas. Porque logo no início, a estrutura, a gente teve que mudar a forma como a gente fazia as coisas. Então aqui, por exemplo, na Hemominas, a gente passou a agendar 100% dos doadores, aí não dava para você decidir ir lá, você tinha que marcar o horário. Porque aí a gente conseguia controlar o fluxo. Justamente para a questão de segurança ali, respiratória. Controlar o fluxo. Nós até temos unidades bastante arejadas, mas as unidades essa lá na Ezequiel Dias é bacana, né? É bacana, ela é bem arejada, mas assim, unidades às vezes que são mais fechadas, a gente teve que mudar, vamos dizer assim, a política lá da abertura de janelas, disposição de cadeira, é muita coisa para pensar em muito pouco tempo, porque a gente não podia parar, né? As pessoas, quem precisa de sangue, logo no inicinho da pandemia, teve uma coisa interessante, que até tem artigos publicados sobre isso, teve uma queda dos acidentes e tentativas de acidente com faca, acidentes automobilísticos, porque ficou todo mundo dentro de casa. Então, aquela demanda de sangue por trauma, ela caiu. Só que o paciente crônico, ele continuou existindo. O transplantado, quem já estava em quimioterapia, as pessoas continuaram descobrindo que estavam doentes, e isso continuou acontecendo. Então, vamos dizer assim, a necessidade basal do sangue, ela continuou acontecendo. Então, a gente precisava que o doador viesse. E nós tínhamos que dar condições de segurança para esse doador. Então, foi um desafio para todo mundo. Sim. Graças a Deus, todos superamos, aprendemos muito, mas uma loucura. Muito bacana. Bom, a gente tem aqui, como você bem sabe, a gente tem o Mitos e Verdades, né? O Mitos e Verdades é aquela questão, eu falo uma frase, você me diz aí, é mito, é verdade? Ok? Então vamos lá. Mitos e verdades de hoje sobre doação de sangue. A gente está com a coordenadora do Hemocentro de Belo Horizonte, Fundação Hemominas, a doutora Priscila Cesarino Rodrigues, que é de Belo Horizonte, mas nasceu em Conselheiro Lafayette, amiga de Valber Silva, de Gorete Milagres, muita gente Patrícia conhecida. Carvalho, já foi muito lá no Castelinho, lá em cima. Sim. Ali é bom, Fernando conhece eu Lafayette. Já fui, eu conheço. Um grande abraço para Lafayette, é um lugar bom, né? Ah, lá é uma Gosto maravilha. muito. Vamos lá, mitos e verdades sobre doação de sangue. A primeira frase, doutor, é essa: doar pode prejudicar a saúde do doador. Não, isso é mito, mito, mito. Né? Doar, inclusive assim, o doador tem uma garantia de saúde podendo doar e não há problemas para uma pessoa realizar uma doação de sangue.
Eventualmente, a pessoa pode ter uma queda de pressão depois da doação, sentir um pouco de mal, um pouco nauseado. Isso aí é perfeitamente comum, isso acontece até quando algumas pessoas colhem exame de sangue Aflição habitual, de agulha, aflição de agulha e tudo nervo mais. vagal. Exatamente. Mas isso vaso vagal. É a reação vasovagal que chama. É. É perfeitamente contornável e não prejudica a saúde do doador de forma alguma. A outra frase é essa: só podem doar sangue maiores de idade. Mito ou verdade, doutora? Mito. Os doadores, né, os candidatos à doação entre 16 e 18 anos podem doar, desde que tenha autorização dos pais ou responsáveis. No caso da Hemominas, você entra no site, pega a autorização, seu pai, sua mãe, seu responsável assina. A partir de que idade? 16. Então, de 16 a 18 pode. De 16. É igual votar. A partir de 16 com autorização? Com autorização. Pais? Tá bom. Quem tem tatuagem? Quem tem tatuagem pode doar depois de 1 ano que a tatuagem foi feita. Isso ainda não mudou, existem muitas reclamações, vamos dizer assim, E vai pela palavra? A gente confia na pessoa o tempo todo. Então, aí vai o foro íntimo, né? Tem que falar a verdade. Sim. Então, se tem 1 ano que você Não, e primeiro, tatuou... tem tatuagem no corpo inteiro, a pessoa pode até esconder a tatuagem, Sim. mas tem que dizer, é uma pergunta daquelas perguntas íntimas. Exatamente. Tem tatuagem? Então tem que ser 1 ano. Dizem que quando o mundo acabar, quem tem tatuagem vai para um lado, quem não tem vai para o outro. Mas eu não sei qual que é o bom, qual que é o ruim, eu sei que vai separar. Essa é boa. Doutora, a outra é essa: pessoas com menos de 50 quilos não podem doar sangue. Isso é verdade. Isso é verdade, a gente até falou aqui. Isso é por conta do volume que a gente tira. Esse volume ele é padronizado, então a gente tira próximo a 400 ml. Então, para uma pessoa com menos de 50 quilos, isso pode ter uma repercussão. Às vezes ela pode passar mal com isso, entendeu? Então tem que ser acima de 50 quilos. É um ponto de corte, a gente falou durante o programa, 49,450. Ganha um pouquinho de massa muscular, não fala engordar, não. Ganha um pouquinho de massa muscular e vai lá para doar. A outra frase é essa, doutora: idosos não podem doar sangue. Mito ou verdade? Mito. Se o idoso nunca doou sangue, só pode doar até os 60 anos. Se ele já doou sangue, entre 60 e 69 anos, ele pode realizar alguma doação, desde que ele tenha, vamos dizer assim, requisitos mínimos, não esteja com nenhuma doença crônica, nenhum problema crônico, há uma série de medicamentos que às vezes você não pode estar tomando quando está doando, mas é um mito. O idoso não está excluído de doar, Sim. Mas depois de uma certa idade, há um risco de intercorrências. Até o conceito de idoso está mudando também, mudando, né? Exatamente. Eles agora dizem que o 60 é idoso jovem, né? Então, o idoso jovem pode doar tranquilamente. Não, está mudando até aquela identificação do idoso com a bengalinha, né? Os idosos hoje estão super ativos. A outra e última questão é essa: o doador tem risco de contágio de doenças? É mito ou é verdade, doutora Priscila? Não, é mito. O doador pegar alguma doença por estar doando sangue, isso é realmente um mito. Hoje não, já há muito tempo, há muito cuidado nos processos de hemoterapia, nos processos de doação. Todo o material é descartado, não é reaproveitado, né? As condições de higiene que a gente tem que ter são muito, assim, é tudo muito rigoroso, tudo muito seguro. Então, o sangue, ele é bem tratado após a coleta, mas o doador, ele é bem tratado e tratado com todo cuidado antes disso. E até o receptor também, né? A gente tem histórias do enfio, sim, né? do passado, né? Dos hemofílicos, né? Dos hemofílicos e mesmo de pessoas que receberam transfusão, às vezes por uma questão, né? Assim, um acidente, alguma coisa, uma cirurgia, e que foram contaminadas. Então, por isso, e isso já tem quase 40 anos, e a gente até se assusta quando vai pensar assim, que isso foi lá início dos anos 80, algumas coisas já tem até mais de 40 anos que aconteceram, e que a legislação e a ciência andaram juntas. Houve e ainda há um rigor muito grande com relação à doação de sangue e ao tratamento do sangue, mas é para trazer justamente essa segurança para o receptor. Né? O receptor, na grande maioria das vezes, é alguém que está numa situação de fragilidade, ainda que temporária.
Então, a segurança do receptor, ela é, assim, uma máxima para a gente. Para a gente dar o serviço aqui, na doação, quem doa ganha o dia de trabalho? Ainda Sim, tem isso? Ainda tem isso, né? Quem doa tem direito a um dia de trabalho, ganha um atestado daquele dia, especificamente. Aí é até interessante, Fernando, porque tem algumas empresas que às vezes fazem algum programa de doação e que aí, às vezes, tem combinados internos dentro da empresa que a pessoa pode usar aquele dia, outro dia e tal, mas a legislação é o dia de trabalho. É bom que a pessoa saiba disso. E toda pessoa que vai doar, ela ganha ao menos a declaração que ela foi doar. Porque às vezes você vai doar, chega lá, você esqueceu que, sei lá, tinha feito um tratamento odontológico ou ainda está no período de alguma vacina, alguma coisa assim, você não pode doar aquele dia. Você ganha a declaração de que você compareceu lá. Tá? Então, assim, isso porque às vezes você tem que justificar na sua empresa, falar, olha, cheguei atrasado porque eu fui doar sangue para um amigo, mas cheguei lá, descobri que estava na quarentena aí da endoscopia, alguma coisa do tipo. Então, as pessoas ganham a declaração do dia e quem efetiva a doação ganha o atestado. Muito bem. E as informações todas para agendamento, que é com agendamento ainda, né? Isso, ainda é com agendamento. Hoje a gente não... Na verdade, os doadores gostaram muito do agendamento, os nossos. Então, a gente não recuou na questão do agendamento. Mas, se hoje, fortuitamente, você resolver passar lá e falar, vou doar sangue, você consegue doar. No auge da pandemia, você fala, olha, Fernando, infelizmente você vai ter que agendar. Hoje não, fala assim, Fernando, tá cheio, se você quiser esperar aí um pouquinho, daqui a 20 minutos tem uma vaga, ou tá tudo ok esse horário, pode vir, pode doar. Muito bem. Hoje está um pouco mais flexível. Essas informações todas, de tudo que a gente falou aqui, no site, né, www.hemominas.mg.gov.br. O Instagram é o @hemominas. Isso. Né? Sigam-nos. Tem sempre uma informação legal lá, alguma ação que a gente fez, ou alguma novidade. Bacana. Bom, doutora, muito obrigado pela participação, sucesso, volte sempre. Eu que agradeço. Grande abraço lá ao pessoal do Hemominas. Aquele a quarteirão, turma lá é sua fã. Que legal, que bacana. Eu também gosto muito de todos lá. O dia que quiser, pode ir lá. Eu passo sempre ali, eu gosto de caminhar pelo Parque Municipal ali. Pois é, o dia que você quiser, pode chegar lá. Moro perto ali no Funcionário, é um caminho de casa ali. Muito obrigado, volte sempre, valeu, boa sorte. Obrigada. E a gente vai fazer um rápido intervalo e daqui a pouco a gente está de volta.